Boa noite, que nós tenhamos uma noite proveitosa, uma noite serena, tranquila, e que sejamos todos muito inspirados pelo alto. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos, que a gente possa, por alguns instantes, esquecer nossos problemas, nossas aflições, nossas responsabilidades do amanhã, para focarmos única e exclusivamente no conteúdo evangélico que vai ser abordado nessa noite. Que tudo que falemos possa ser muito bem aproveitado por nós no dia a dia. Que nosso pensamento possa ser sempre inspirado pelas lições do Evangelho. E, sobretudo, que a paz trazida por essas lições possa repousar também em nosso coração. Que Deus ilumine a cada um dos amigos que estão aqui presentes, encarnados ou desencarnados, e os nossos irmãos, companheiros de estudo que, porventura, nesta noite não puderam comparecer, aonde estiver, que possam receber toda a luz, todo o nosso carinho, respeito e toda a paz. Que Deus abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós estamos no capítulo 85 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Capítulo 85 vai abordar uma pergunta como título, que é a seguinte: e o adúltero? O trecho do Evangelho que aborda essa questão está no capítulo 8, versículo 4 de João. Tá? E a frase é a seguinte: e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Essa passagem é tão famosa, tão conhecida, né? Quando tentam pôr Jesus contra as leis, e ele sai brilhantemente, né? E qual que é a resposta do Cristo mesmo? Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Pois é. Reportando a 2000 e poucos anos atrás, uma sociedade em que a mulher tinha um papel inferiorizado, né? Um papel menos relevante do que o homem. Infelizmente, lá no Oriente, ainda perdura em alguns lugares essa máxima, infelizmente. Olhando pelo lado espírita da coisa, o que a gente pode compreender com relação a esse assunto? Por que existe isso em 2024 ainda? A mulher ser totalmente submissa ao homem. Porque está no apontamento nos textos bíblicos, que fala isso, que fala aquilo, que fala aquilo outro. Esse é o motivo? Se a gente pegar os textos bíblicos e a gente quiser dar uma interpretação errônea, qualquer um de nós pode fazer isso. Aliás, é tão simples adulterar as palavras, o sentido da coisa, tanto é que as nossas leis, né, são tão corrompidas atualmente por interpretações, que isso é muito fácil. Mas tem uma coisa que não pode ser corrompida, é a moral. A moral ou é ou não é, ou é certo ou não é certo, é lícito ou é ilícito, é real ou é irreal. Não tem meio termo. Bom,
por que então que até nos dias atuais existe locais onde nós estamos falando de mulheres, no caso aqui, né? E pondo-a no meio, pondo-a, falando de mulher, já que a gente entra no quesito homem, e pondo-a no meio, pegaram ela no teto. Bem, por que existem locais onde a mulher tem que ficar o quê? Tem que usar aqueles negócios, aquelas roupinhas meio fora de moda, escurinha, né? Como é que chama de lá? Burca. Você está falando uma coisa, está desrespeitando a religião dos outros. Não estou desrespeitando a religião nenhuma, porque isso para mim é desumano. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso aí é desumano, totalmente desumano. Uma coisa hipócrita. Mas por que existe ainda? Aprendizado. Lei de ação e reação. Se você faz uma coisa errada, para você aprender que essa coisa é errada, muitas vezes muda-se o local, muda-se os personagens. Aquele que provoca é aquele que vai sofrer o efeito. Então, muitas dessas pessoas que estão passando por essas provações grandiosas são as mesmas que cometeram os delitos. É a disciplina, é o ensinamento, é o aprendizado que está sendo concedido. E por que existe isso nos dias atuais? O motivo é muito simples por que existe. Porque existe aqueles que erram ainda. No dia que a humanidade mudar de postura, parar de errar, isso é erradicado. Lembra de uma coisa, justiça divina. A justiça divina é perfeita. Aquele que não deve, não tem que pagar absolutamente nada. Mas aquele que deve, realmente vai ter que restituir ceitil por ceitil tudo aquilo que demoveu do próximo. E se ele removeu a liberdade do outro, que cerceou a liberdade do outro, o que acha que vai acontecer com o aprendizado? Vai ter sua liberdade também cerceada. Isso é punição, lei de olho por olho, dente por dente. Não, é aprendizado. E quando que cessa isso? Quando o aprendizado realmente se concretiza. Quando a pessoa se transforma. Quando a alteração pela educação, ela é concretizada, logicamente, entre aspas, punição, ela se dissolve, ela se encerra. Por quê? Porque senão não seria justo. Mas vamos supor, eu fui responsável pelo aprisionamento, cerceamento da liberdade de uma multidão de espíritos na ordem de 10 mil pessoas. 10 mil. Uma cidade, um lugarejo, um país, não sei. 10 mil. Então, um número hipotético. Eu cerceei a liberdade de expressão, de atuação, de vida de 10 mil pessoas. Se eu for olhar olho por olho, dente por dente, eu teria que ter 10 mil vidas passando por aqueles atropelos. Matemática pura. Isso não vai se dar. Por quê? A lei que nos rege não é de punição, é de aprendizado. Tanto é que todos nós erramos. E todos nós temos tempo para consertar nossos erros. Então, o que se passa quando nós cerceamos, atrapalhamos a vida de 10 mil pessoas? A lei fala o seguinte: tudo que você tirou do lugar, você tem que colocar no lugar.
Então você vai trabalhar por essas pessoas, para elas se realinharem. E você pode ter um tipo de engajamento, seja social, seja político, seja no campo da medicina. O mundo te dá muitas oportunidades de você servir a população para corrigir esses delitos feitos no passado. Se não fosse assim, todos nós estaríamos fadados com toda certeza àquela mitológica figura do inferno. Porque, com toda certeza, nós já fizemos coisas complicadíssimas, sem entrar em detalhes. Estou lembrando aqui, eu não vou falar um pedacinho. Eu gosto muito daquele palestrante, Décio Leandro de Júnior. Não sei se alguém não conhece. Não. Eu gosto muito dele. E semana passada eu assisti vários seminários dele, até com palestra repetida, que eu gosto. E ele falou que, contando isso de causa e efeito, né? Se não necessariamente uma pessoa que prejudicou a outra, aí ele deu exemplo. Por exemplo, deu uma facada nessa área do abdômen, ofendeu o intestino, ofendeu tudo isso. Numa outra vida, não necessariamente ele tem que vir com um problema ali. Ele pode vir com um médico em gastroenterologista para cuidar daquilo. E assim mesmo. Não é? Não necessariamente tem que vir um mente. Ele pode auxiliar. Resolver a punição, ele pode reverter auxiliando quem sofre disso. Não é? Achei tão interessante isso. A lei que nos rege é a lei de amor, não é de punição. De punição. Então, o principal é o indivíduo conscientizar-se do equívoco praticado e a vontade de corrigir. Porque a consciência acusa. Puxa vida, eu fiz isso para tal pessoa, ou para tais pessoas. A consciência vai sempre te importunar. Mas a partir do momento que você realinha, tem tudo de volta nos seus devidos lugares, a sua consciência quita esse débito. E não necessariamente você precisa pagar olho por olho, dente por dente. Aliás, quem demoveu essa lei foi o próprio Cristo, trazendo a lei de amor, a lei de caridade, a lei de perdão, né? Então, se fosse do olho por olho, dente por dente, nós estávamos perdidinhos. Vamos lá, e quando no meio disseram ao mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Pois é, né? Se a moda pega nos dias de hoje. Aliás, pegou, né? Então a gente pode falar disso. As coisas estão invertidas nos dias atuais, mas há essa necessidade. Porque com a liberdade há a exposição de o que cada um é, do que cada um pensa. Cada um se mostra agora realmente o seu retrato, seu jeito de ser. Quando você tem aquela repressão, aquela educação rígida, né? aquela vigilância, as pessoas ficam com medo de se mostrar como são. E às vezes passa a encarnação inteirinha, a vida inteirinha, e não comete um erro sequer. Mas por dentro, a vontade está ali. Então, essas leis rígidas, elas servem primeiramente para dar uma segurada no ímpeto das pessoas. Mas ela não corrige. Alguns tomam consciência do que é certo, do que é errado,
mas nem todos. Alguns têm o merecimento de ter uma família equilibrada, ou amigos equilibrados, ou uma sociedade ali mais com um nível superior. Mas outras não, nascem nos lugares mais degradados moralmente. E como então ela ter um suporte moral quando não tem um exemplo sequer ao seu lado para se basear? Fica muito mais complicado, fica muito mais difícil. Então quer dizer que Deus é seletivo? Esse aqui vai num lugarzinho aqui que ele pode aproveitar essas chances. Esse aqui não, ele vai ter dificuldades extremas. É assim que funciona? Não. A análise é muito bem feita antes de virmos para cá. Mas também tem uma coisa que é chamada lei natural, a lei de atração. Imagine que todo mundo, todos os seres encarnados aí na Terra tiveram planejamento reencarnatório. Vocês acham que tiveram? Todos? Não. Aqueles que tiveram merecimento, sim. Mas aqueles que foi compulsório, é a lei de atração normal. Eu acho, eu sempre falo da trilogia do André Luiz Ruiz, que eu ainda não consegui lembrar o nome do segundo livro. Podia até procurar no Google para mim. Procura trilogia André Luiz e Despedindo-se da Terra. Deve passar o nome dos 3 livros. E lá cita, por exemplo, um exemplo do carnaval. Quando ocorre o carnaval, é o momento que as portas do umbral se abrem voluntariamente. Então, o umbral é esvaziado, mas isso tem um porquê. E eles são atraídos, logicamente, pela movimentação carnavalesca. E tudo que está envolvido ali, vocês já bem sabem o que é. E muitos caem nessa... Quais são? Despedindo-se da terra. Certo. Esculpindo o próprio destino. Esculpindo o próprio destino. E herdeiros do novo mundo. Herdeiros do novo mundo. Se vocês tiverem a oportunidade dessa trilogia, muito boa mesmo. Ela é bem atual, falando dessa fase de transição que nós estamos vivendo. Então, voltando ao que eu estava falando, esses espíritos são atraídos pelas energias carnavalescas, E você sabe que acontece de tudo, toda a promiscuidade nessa época, e muitos desses espíritos são atraídos para os ventres dos desavisados. E isso é uma forma de misericórdia. Aqueles que estavam lá nas regiões do Brasil fazendo mal, às vezes perseguidores, cruéis, pessoas que estavam voltadas para todo tipo de coisas sórdidas, são atraídos por essas energias e são aprisionados e vêm a reencarnar. Lei natural de atração. Outro planejamento reencarnatório? Lei natural. Simplesmente lei natural. Vocês já pararam para pensar na natureza como que acontece para um animalzinho qualquer nascer? Vocês sabem que para ter vida tem que ter a contraparte inteligente, que é o princípio inteligente. Por isso que a vida é morte para tudo que é ser vivo, inclusive plantas. Bom, e como que esse princípio inteligente é atraído para aquele ventre? Já pararam para pensar nisso? Lei natural. Lei natural. Agora que nós estamos numa condição hominal, já temos consciência e inteligência,
A partir de determinado ponto, a gente começa a ter controle sobre isso. Controle. Então, nós podemos planejar a reencarnação. Mas se pegar um indivíduo lá, mora lá nos confins da floresta amazônica, umas tribos isoladas, vocês acham que é planejamento reencarnatório? Lei natural. Não tem. É natural ou compulsório? Oi? É natural, porque para reencarnar, ou você participa do seu planejamento, né, ou você compulsoriamente tem que determinar, né? Isso é natural que... A lei natural é o seguinte, já tem intrínseco na gente. Ela funciona a nossa revelia, quer a gente queira, quer a gente não queira. O processo de alternância entre plano físico e plano espiritual tem tempo. A gente tem um tempo que fica lá, no plano espiritual, e tem um tempo que fica aqui, que é o tempo biológico nosso. Ok? Mas e como é que faz para ir e vir? Como que a gente vai? A gente já sabe. Quando o corpo humano não tem condições mais de suportar o espírito é desprendido. E nós chamamos de desencarnação, né? Desenlace. Então, o corpo físico não tem mais condições de suportar a vida, o espírito se desprende. E o contrário, como que se dá? Já pararam para pensar nisso? Então, nesse caso, fiquei meio confuso. Você falou, abre-se as portas do umbral para ver. Mas não tem isso um direcionamento pelos espíritos superiores? Não pode ficar revelia, abrir a porta e vem aqui, vai encarnar. Acho que deve ter. Não, nem todos. Eles estão sujeitos às leis naturais. Sim, mas essas leis naturais não seriam com orientação? Vamos trazer esse vai reencarnar aqui. Se houver um planejamento, sim. E se não tiver o planejamento? Lei natural. Lei natural. Sintonia vibratória. Sintonia. Uhum. É difícil da gente imaginar todos os meandros do processo, sendo que a gente não está do lado de lá, a gente está do lado de cá. Deixa eu fazer uma pergunta, gerando isso tudo. Eu já comentei isso aqui, já comentei até no estudo do Daniel na sexta-feira. Aquela vez que a gente estava falando da música, Sim. o Oswaldo Franco contando, né, que esse tipo de música que é uma batistaca, tá, nesses lugares assim, aquela altura, ali é junta um casal ali que usa drogas, que está autorizado, e com aquele batidão, esse batidão, ele entra no organismo e atinge o sistema nervoso central e vai direto nas vias sexuais. É onde esse casal sai da onde eles estão e vão fazer sexo. É isso aí, uma gravidez que vem assim, meio que se programar sem nada dele natural. É isso que eu falo. É isso. Não é porque teve uma união sexual que vai gerar uma vida. Né? Tem todos. E se gerar? Aí é o seguinte: o processo, assim, minuciosamente, eu não sei explicar. Mas quando inicia-se o processo dali da divisão da célula, ovo, né? A célula é fecundada. Ali, na minha opinião, na minha visão, no meu entendimento, ali gera uma corrente magnética, que exerce uma atração muito grande. Agora, como que se dá esse processo de ligação? Eu, sinceramente, está sujeito às leis naturais, mas eu não sei explicar. Eu fiz a pergunta por causa dessa questão de ser... até onde eu li do processo reencarnatório foi baseado no livro Missionários da Luz. Lá narra-se todo o processo assistido. Mas o processo natural
É o magnetismo, é a sintonia ali que atrai, é uma força assim, não tem como segurar, como é que fala? Uma força, Acho que é atração mesmo. uma força tensa, irresistível, uma força irresistível que desencadeia o processo. E qual que é esse processo? Primeiro, o espírito vai perdendo a consciência, igual está dito no livro Missionários da Luz. Ele vai perdendo a consciência gradativamente, é aquela redução perispiritual, até que haja possibilidade da ligação naquelas primeiras células, ou na primeira célula. Eu acho, não sei se o processo se inicia geralmente na primeira ou depois no agrupamento de células, não sei dizer. Tem um comentário do livro do Dr. Paulo César Frutuoso a respeito das células troncos, né? Aí, porque o processo que se usa para as células tronco, processo embrionário, então eles falam que a ligação, por que não é antiético, que ali perante o espiritismo, né? Espiritualmente falando, porque o perispírito ou o espírito se liga após a 32ª divisão celular. Então se divide em 2, em 4, 8, 16 e 32, né? Então na 32ª se forma o que se chama de mórula na biologia, né? Mórula é a célula ovo que vai se dividindo até formar é o formato de uma mora mesmo, por isso que chama mora. E a partir daí que o espírito se liga. Então muitas vezes porque eles dizem que não é antiético, né? Se usar essa célula, porque cada uma dessas células pode se dividir em qualquer célula do corpo. Sim. A mesma célula pode ser célula da pele ou pode ser um neurônio, né? Então ela não está definida ainda, até a 32ª ela não está definida, e a partir daí que ela vai se... Então pode ser feita ligação durante esse processo. Então a ligação é a partir desse processo. E até esse processo, é tanto que esse processo pode se fazer in vitro, né? Pode se fazer Entendi. fora do útero, né? Então pode-se manipular o espermatozoide com o óvulo até produzir as 32. Tem todo sentido, tem todo nexo. Verdade. É porque as religiões, né? A maioria das religiões critica muito essa questão da célula tronco, né? A ciência usa isso aí em termos de cura e etc. Não foi nem o primeiro parágrafo aqui. Mas pegando esse gancho que é interessante falar sobre isso, é o seguinte, nem toda a vida, a fecundação ali vai gerar uma vida. Tem aquelas que vão, logicamente, não vai dar certo o processo, né? Nesses casos, que você está comentando, pode ser que passe na 32ª, né? Pode ser que se desenvolva um organismo, materialmente falando, mas que não tem espírito. Não tem espírito, e quando não tem espírito não tem um molde, então, não tem um molde vai abortar. A conexão espiritual não se faz na fecundação em si, ela se faz num certo período. Certo. Bom, de toda forma, há esse magnetismo, essa atração que é irresistível para o espírito. E ele vai se perturbando, vai perdendo a consciência, e a partir daí o processo natural vai acontecendo. Maiores detalhes, a gente só vai saber quando estiver estudando lá de lá, porque, por enquanto, o que a gente sabe são, pelo menos o que eu sei, é muito, muito limitado ao Missionários da Luz, apenas. Mas por que eu estou falando disso? Está falando dos livros de André Luiz Suíz, né? Estamos falando sobre promiscuidade, que poderia... Bom, resumindo, de todo mal, Deus sempre tira um bem. Então, logicamente que toda essa festa carnavalesca, que é
muito mal utilizada por muitos, não posso generalizar, tem pessoas que isso vai da índole moral, da moral de cada um. Não é a festa que é o problema. O problema é o que se faz na festa. Mas é tão forte isso nas pessoas, porque Manuel Filomeno de Miranda fala que a psicosfera da Terra nessa época fervia. Pois é, mas a gente tem que aprender a viver nesses lugares. A gente não pode se isolar. Você tem que ir aonde está contaminado e não se contaminar. Porque isso faz parte do processo evolutivo. Você tem que ter anticorpos para isso. Se você vai num lugar desse e você solta a franga, como se diz, poxa, é sinal que você não mudou. Certo? Agora, se você vai num lugar desse e nada te atinge, aí você já está preparado moralmente. Você entende o que está acontecendo e aquilo lá já não te interessa. O que te interessa são outros valores mais elevados. A gente vai onde o nosso coração, né, direciona. Mas vamos lá, vamos começar o texto então de Emmanuel. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referente ao impulso do homem. Homem aqui, eu acho, está falando homem, o ser humano, não homem biológico, tá? Ou seja, homem e mulher. Não é homem e humanidade, é homem ali mesmo, é o homem. Referente ao impulso do homem para ver o mal no semelhante sem enxergar em si mesmo. E é bem a verdade. Dá umas pedradas nessa mulher aí que ela fez as coisas erradas. E no homem? Não, homem não. Ele foi vítima. Foi aquilo que a gente viu antes desse todo. Não, o homem foi vítima. Ela ia descer sozinha? Pois é. Então vê como é que uma sociedade machista se comporta. É parcial, né? Uma sociedade parcial. Ele vai puxar a sardinha para a sua brasa. Né? Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Aí é o que você está falando. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero que não foi trazido ao julgamento pelo cuidado popular? Pois é. Ainda hoje usa-se a palavra adúltero. Parece que não ouço mais ninguém falar de adultério. Mudou o entendimento do negócio, né? Como é que as coisas mudam? Não mudou, banalizou. Pois é. Cada um foi problema. Mas esse afrouxamento, como eu disse agora há pouco, ele é uma libertação para que as pessoas possam pôr para fora os seus instintos e se mostrar quem são. Se testar. Exatamente. Ou você entra na onda, ou você não entra. Ou você aguenta a tentação, né? E não vai para o lado errado da coisa, ou então embarca. Tudo tem consequência. Uma escolha ou outra vai ter consequência. Se a infeliz for, já falei, né? Seria ela a única? Seria ela a única responsável? Se existir uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção, a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Tem que pensar duas vezes no que a gente vai falar, né? Pensar duas vezes.
A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. Vamos tirar a pedrinha aí, né, moçada? Né? Nessa época aí não se falava nem estupro, né? Só é adulto. Não existia estupro. Não se falava estupro. Então tudo que acontecia, mesmo que fosse um estupro, ela era adulta. Mas tem um segmento religioso, não sei qual que é, Até hoje, que se a mulher for estuprada, ela é considerada culpada, né? lá ainda é considerado. Se ela falar, foi ela que está errada. Pois é. Tem que reconhecer. As leis humanas são terríveis. São totalmente imperfeitas, elas são totalmente, assim, concebidas para beneficiar algumas coisas ilícitas e para prejudicar algumas coisas. Prejudicar alguns inocentes, entre aspas. O grande e espontâneo silêncio. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. É sinal que a moçada lá estava complicado o negócio para eles, né? Consciência pessoa, pelo menos a mim. Ao lado da mulher adulta permaneciam também os homens pervertidos que se retiravam envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo num trabalho essencialmente único dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da séria sugestão de Jesus. Bom, eu acho que esse é um capítulo simples de entender. A sabedoria de Jesus aí foi impressionante, né? Porque se ele fala para não apedrejar, era contra as leis de Moisés. E se ele fala que era para apedrejar, era contra a fraternidade e o amor que ele pregava. Então ele. A sabedoria foi impressionante. Uma coisa assim. E pôs aquele pessoal que acusava perante a sua própria consciência. Quem que julgou ali foi a consciência de cada um. Bom, é um assunto assim, bem controverso, bem complexo, mas a gente dá para dar uma simplificada nele. Essa força sexual existente em todos os seres, ela é vital para que a espécie se perpetue. Se não tivesse essa força, nós não estaríamos aqui. E ela tem que ser muito forte e justamente porque ela leva à preservação das espécies. Ela tem que ser forte, como ela realmente é. No ser humano, ela desponta mais ou menos ali, porque por volta dos 10 anos de idade, a força sexual, depende, algumas até antes um pouco, né? E vai uma vitalidade assim até o que? Uns 60, 70 anos, depois vai, acho que a partir dos 60, deve diminuir na maioria dos indivíduos, deve dar uma apaziguada. Eu já li também, Valdemir, que, não sei se você é, mas eu vou falar assim mesmo,
que a hora que a glândula pineal, né, chega no adolescente, porque a glândula pineal está aí. Aí é que aflora. Sim, está ligado com a glândula pineal, sim. Aí a coisa vem em todos os sentidos. É só na área sexual, não, em todos os sentidos. Não é? Sim, ela está ligada. Eu lembro que em 2012 a gente fez um trabalho. Você está lembrado disso, Laís? A gente fez um trabalho sobre a pineal e falando justamente sobre os efeitos que ela tem nas demais, né? Todo o sistema endócrino. Mas nós vamos abordar aqui não o lado fisiológico, mas o lado moral. Então, a partir do momento que o indivíduo começa a falar assim, nossa, eu já sou quase um adulto, já estou me preparando para a vida, é onde desperta essas forças mais intensas. E é tão forte que a primeira coisa que acontece é ligação com outras pessoas. Ligação. Então, pensa bem como seria difícil as pessoas se reencontrarem no plano físico sem essa força atrativa. Vamos pôr um modelo assim. Faz de conta. O indivíduo A com o indivíduo B. A masculino, B feminino. Fizeram o planejamento reencarnatório e, para constituir a família, vão receber 5 filhos que são, assim, desafetos de outrora. Um planejamento qualquer. Aí eles reencarnam e não tem essa lei de atração. Imagine, o processo reencarnatório não se daria só pelo magnetismo, só por aquela simpatia. Então, há um processo aí muito complexo por trás de tudo isso. Só que, justamente pela sua força, as pessoas se perdem no prazer, né, que é gerado. A força sexual é muito atraente. E aí é um passo para a promiscuidade aqueles que não têm o autocontrole. Só que da promiscuidade pode acontecer tanta coisa, consequências de atos equivocados. Gravidez indesejada é um, DST é outro. Você unir-se com pessoas que você não tem afinidade nenhuma, a não ser no campo sexual. Na vivência entre 4 paredes é um inferno. É muito comum, é o que acontece. Porque essa onda tão crescente de separações, porque a liberdade sexual foi intensificada nas últimas décadas. Com essa liberdade, o que aconteceu? Muitos se enroscavam com indivíduos que não tem nada a ver. E aí, por consequência desse enroscamento, são obrigados ou deliberam casar-se. Muitos deliberam casar, viver juntos, só para ter comunhão sexual. E isso é fugaz e passageiro. Isso não aliado a sentimentos é uma coisa que, como a Nete Guimarães, ela classifica muito bem, é como se fosse como é que fala? Aquela caixa d'água que nunca se esvazia. Uma comunhão sexual assim apenas por prazer seria aquela caixa d'água que nunca chega a esvaziar-se. Ela chega até um certo ponto, depois ela enche de novo. Então fica aquele processo vicioso. O que acontece é o seguinte: quando há realmente amor
entre as criaturas, entre as pessoas envolvidas. Quando há o ato sexual, o que acontece? A caixa d'água se esvazia completamente. Nesse esvaziar completamente, eu estou falando de sentido figurado, mais ou menos o que ela falou lá. Tá? É onde a plenitude das sensações. E é uma coisa tão forte, tão intensa, que modifica até os sentidos da pessoa. Aguça-se, por exemplo, a visão. Estou falando uma coisa física. Você começa a enxergar a sua... Falando romanceado, um mundo mais bonito, um mundo mais colorido, é porque realmente modifica intensamente. Quem quiser procurar melhores informações sobre isso, pega o seminário da Nete Guimarães, tem no YouTube, falando sobre sexualidade. É muita informação. A informação de 4, 5 horas explicando sobre isso. Não dá para ele falar assim em 1, 2 minutos. E é tudo que é cientificamente provado, né? Tudo cientificamente provado. Tudo em estudo científico. Tudo baseado em estudo científico. Exatamente. Que assim, por mais que a gente fale, não consegue ilustrar de uma forma perfeita. Nem pálida, mas perfeita. Mas, só arrematando então a questão do adultério que nós estamos falando, é o seguinte, é uma condição natural do ser que ainda não está devidamente alicerçado nos padrões morais e éticos. Vive mais das sensações e dos gozos, dos aproveitamentos, do que realmente dá uma condição moral mais elevada. Aí tem consequências grandes. Tem um livrinho que eu acho que ninguém vai gostar de ler, mas que fala coisas terríveis do que acontece com as pessoas que têm um dessecramento sexual muito grande. Chama-se Sexo Após a Morte. E narra os efeitos de uma vida promíscua aqui no plano Terra, quando o indivíduo desencarna e vai para o lado de lá. É assim forte, o livro é bem forte. Tá? As cores que são ilustradas, as cenas lá são assim para dar medo. A realidade é bem dura. Mas, logicamente, varia de indivíduos para indivíduos. Indivíduos, por exemplo, que são viciados em sexo, eles vão para um determinado local aonde tudo é liberado. É como se fosse assim, um vale dos suicidas. Tem um vale dessas pessoas aí. E ali, vocês nem imaginam, né? Ou imaginam. Só que isso tem efeitos no perispírito. Esses efeitos ocasionados no perispírito que são terríveis. Então, vale dar uma consultada nesse tema, que é um tema que não é muito falado, mas é bom a gente entender um pouco como é que se processa. Bom, acho que não precisa ilustrar mais sobre esse tema. Vamos para o outro? Capítulo 86. Intentar e agir. O que é intentar? Intentar é planejar e agir. Essa fala de Paulo está em Hebreus capítulo 12, versículo 13. Vamos lá. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Essa é um sentido figurado. Epa, hoje você pegou, hein?
E fazer veredas, o que é veredas direitas? Para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Mas antes ele está tudo em sentido figurado, né? Então vamos lá, vamos tentar trazer para um sentido assim que a gente possa compreender melhor. E fazer veredas direitas, e caminheis por caminhos retilíneos. Uma calçada. Caminho é certo que dá certo. Para que o que manqueja é para aquele que tem uma séria propensão ao erro, mais ou menos isso? Para o que tem facilidade em desviar-se do caminho, não se desvie. Mas antes de desviar, que seja sarado, ou seja, que ele se cure por esse caminho que ele anda. Então, se a gente falar em caminho, se a gente pôr ali o Evangelho no meio, seguindo os caminhos do Evangelho, das orientações cristãs, para que aquele que erra muito pelo mundo, você tem que ser cruel assim, não se desvie inteiramente, ele pode dar uma desviadinha então, mas pelo menos ele está. Acho que o manquejo ali está no sentido, erra, acerta, né? E volta para o caminho. Uma perna é mais curta que a outra, né? Uma perna está certa. Não é boa, tá certo. Manquejo é. Mas antes ele será curado pelo próprio caminho escolhido. Vamos ver o que a irmã nos diz sobre isso. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Tá. Isso aí todo mundo concorda plenamente. Quando você está num patamar mais elevado, você vai querer vivenciar o quê? Justiça, bondade, igualdade, fraternidade, caridade, amor, etc, etc. Tudo que o Evangelho nos orienta para que desenvolvamos. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação real. Falar que o longo é difícil, né? Só com intenção, sem as atitudes também. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício. Só a boa intenção passa, caso ele não se ligue à esfera das realidades imediatas. Ah, tá. Só ter boa intenção não adianta, tem que pôr em prática o negócio. Aquela frasezinha, né, de boa intenção, Não adianta nada a gente falar de evangelho que chega ali fora e já ir para outros caminhos. É isso, né? Então tá. É necessário meditar no bem. Todavia, é imprescindível executá-lo. É o tal negócio que a gente fala sempre aqui na casa. Às vezes você tem que pensar direito. Aqui, a gente tem contato com o Evangelho, com as lições dos livros. Lá fora, é a prática. É a prova. É aí que pega. Aquele indivíduo que aqui é um santo, lá fora é um demônio, está perdido. Por quê? Responsabilidade. A partir do momento que você conhece e você não executa, dobra-se a pena. Consciencialmente falando. Então, você saber e não cumprir é como se você tivesse contrário à lei. Uma coisa é você ignorar. Aquele que ignora, não sabe, desconhece totalmente, errando, tem um peso. Aquele que conhece e mesmo assim erra, tem um peso dobrado.
A providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas a que Paulo de Tarso se reporta. A providência cerca a estrada das criaturas, ou seja, a nossa vida, com o material de edificação eterna. Porque a gente tem todo o material necessário para a gente sair com êxito dessa existência. Temos todo o suporte. E a gente pode escolher a construção, veredas direitas ou caminhos tortuosos. E o legal é que é permitido. É o livre-arbítrio, né? Imagina se não tivesse o livre-arbítrio. A gente ia pelos caminhos direitos, querendo ir para os caminhos tortuosos. Eu estou fazendo a construção do caminho direito, mas não quero. Não vai longe. Não vai longe. Não muda, não altera a essência. O que nós estamos? Estamos num processo evolutivo. Evolutivo da matéria? Não, do espírito. O espírito é o pensamento, é o que você quer, o que você deseja. Então, sem essa liberdade de ação, de escolha, você ir por imposição, mérito zero. A gente não pode ser condecorado por uma coisa que te fez a revelia, contra a vontade. Agora, quando a gente faz uma construção alicerçada das bases evangélicas por vontade própria, poxa, aí nós estamos trabalhando com Cristo. Aí sim é trabalhar com Cristo. Fora disso, a gente pode até fazer o bem para o outro, mas não para nós. Quando a gente faz ações assim, contra a nossa vontade, mesmo que sejam ações benéficas, que vão ajudar muitas e muitas pessoas, essas pessoas serão beneficiadas sim, mas nós não. Em tantos exemplos, na realidade a gente é o que a gente pensa. A forma que nós estamos, a profissão que nós estamos, o trabalho que nós desenvolvemos, ele nem sempre é o reflexo das nossas vontades. Às vezes é por necessidade, por circunstâncias que você está exercendo. Mas quando você faz uma coisa por amor, é diferente. É diferente. Quando tudo que você faz por amor gera felicidade. Porque se você faz sem amor, pode gerar o quê? Esse bem-estar. Mas aqui não gera. É bem diferente. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Quando não é a gente, né? Não é a gente que está dando as manquejadas. Dá uma bocadinha. Isso é normal. Usou a palavra em sentido figurado, mancada, né? Mancada. É bem natural dar umas mancadinhas. Tá lá, semelhante realização. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos segue seu manquejo. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior.
Isso eu acho que acontece em todas as religiões, né? Aqueles que não têm uma condição moral superior, mas vivem em conjunto com aqueles que estão nessa ordem, ou desenvolvendo esse trabalho, e tentam incutir as suas vontades ali, sorrateiramente. Tem tanta coisa que o ser humano faz, algumas, se não fosse trágico, seria bem cômico, muito cômico. É até ruim de comentar algumas ações equivocadas que as pessoas cometem, porque até é uma falta de caridade. Mas vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar o nosso exemplo policial aí do João de Deus. Olha só o que o homem fez. Ele pegou uma ação em que as suas faculdades mediúnicas, incontestes, foram utilizadas em benefício de satisfação de prazeres carnais. Olha só como que desceu a um nível muito rasteiro. Tem certas coisas que eu já ouvi. Olha só, vamos falar uns absurdos. Não vou falar em qual religião, não. Eu não quero ter religião de ninguém no meio disso aqui. Então vamos falar que coisas do ser humano. Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Uma pessoa graduada em certa doutrina, chegou uma mulher falando do marido, não aguentava o marido, queria separar, coisa e tal. E o que esse orientador falou para essa mulher? Tudo bem, mas nesse período que você estiver afastada dele, você não pode parar de praticar certas coisas. Então, ele se prontificou a praticar certas coisas com ela. Isso é verdadeiro. Outras, o que tem isso com religião? Nada religião. É pura a vontade ali sexual da pessoa, que aproveitou um momento de fragilidade de outra, fragilidade do momento e fragilidade de raciocínio também, né? E aproveitou-se. Outros, por exemplo, ia num determinado culto, não vou falar que tipo de culto que era, tinha que ir um determinado tipo de roupa, porque com esse determinado tipo de roupa era mais fácil uma união sexual. Deu para entender? O que tem a ver o negócio? Nada a ver. É o ser humano colocando ali num ato, ele era para ser religioso, a sua promiscuidade. Tem tantos relatos que eu já ouvi, verídicos, desse quilate para mais, que são assim, poxa vida, como que o ser humano ainda desconhece o que é moral, desconhece o que é amor, desconhece o que é o próximo, respeitar o próximo, respeitar o semelhante, respeitar a família, respeitar os filhos, respeitar o outro. E a gente cita o ambiente religioso, mas tem um ambiente normal.
da vida normal das pessoas. Tem determinadas pessoas que o que elas fazem? É um absurdo, mas é muito comum isso. Um determinado casal se separou. Tá. Geralmente, numa separação, as pessoas ficam fragilizadas, né? Emocionalmente. Há aqueles que aproveitam essa fragilidade para se aproximar somente para aproveitar-se. É uma coisa muito comum, uma prática muito comum. Só para aproveitar, depois descarta. Então veja como que essas ações, elas têm seu peso. Elas não passam assim desapercebidas pela nossa consciência, não. Ela pode não estar amadurecida hoje, mas tudo está gravado. Aí chega um ponto da vida que algo similar acontece com você, que vai fazer você olhar lá para o passado e lembrar, puxa, o que eu estou passando aqui foi o que eu provoquei lá atrás. Acontece com muita gente. Foi uma coisa da vida aqui. Acontece na vida de todo mundo. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos concorre para o nosso avanço, para o nosso aprendizado. Errando ou acertando. Uma hora aquela lição vem à tona. Uma hora vem. E as piores são aquelas que são eivadas de maldade. Essas são as piores. São aquelas que você faz justamente para prejudicar o outro. Isso acontece de verdade? Como acontece? E vai ter um peso extraordinariamente grande. Não sabem o que estão fazendo. Literalmente, porque se soubesse, não faria. Lembrando que a lei de causa e efeito, tudo que você faz, geralmente você vai sentir de volta. Não compensa. Não compensa mesmo. O mal não compensa de forma alguma. Perdi onde eu parei? Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis. O que seriam essas estradas retas? Mesmo o caminho seguro, sem desvios, sem aquelas escapadinhas morais, né? Muito comuns na sociedade ainda hipócrita que nós vivemos. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam de seus assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desvie inteiramente dos divinos desígnios. Olha, eu não sei se tem uma ligação, é difícil falar assim, eu não gosto de generalizar nada, não. Porque toda vez que a gente generaliza, a gente vai errar. Em alguns casos, a gente vai errar. Mas vocês acham, por exemplo, que câncer de próstata, ele pode ser gerado por desvios de conduta na área sexual durante a vida física? O que vocês acham? Poder pode. Mas em todos... Mas assim, uma proporção. Pode ter um caso ou outro, mas é uma proporção que seria o quê? 50%? Difícil de avaliar, né? É difícil de avaliar. Mas tem ligação, tá? Tem ligação.
Mas como cada caso é um caso, é sempre bom a gente não generalizar e estudar. A gente ter uma... câncer de ovário tem ligação com desvios na conduta sexual? Ou vou dizer, pelo que a gente aprende, que a gente lê, não generalizando. Não generalizando, lógico. As doenças sexuais, elas têm um fundo de ligação não boa. A gente sabe disso. Né? Então vem, fez usou errado, vamos dizer assim. Vem com um problema, uma próxima. Ou às vezes nem uma próxima, às vezes nessa mesmo. Às vezes nessa mesmo. São as doenças sexualmente transmissíveis por causa de promiscuidade. Isso aí gera um monte de coisa. Mas não generalizando. Não acho muito Vamos lembrar como é que funciona esse negócio das doenças. Tirando as doenças que são contagiosas, qualquer um de nós pode pegar. As doenças que são originárias, né, no nosso espírito, elas são geradas a partir de más condutas. Lembrando que, olha só, vamos ver se faz sentido o que eu vou falar. Toda ação nossa, toda, fica registrada no nosso consciente. Tudo. Nosso espírito, no nosso cérebro espiritual, vamos falar dessa forma. Tudo fica lá na nossa essência, que é o nosso espírito. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Então, todos os nossos atos já estão, logicamente, sendo filtrados pela própria consciência. Bom, se eu começo a ter desvios em uma área, ou pensamentos deletérios em determinado ponto do meu organismo, eu estou criando alguma coisa que vai ser, logicamente, absorvida, materializada, plasmada e posteriormente absorvida pelo meu corpo físico. Então, não necessariamente naquela encarnação, naquela vivência física, mas aquela matriz, aquela impressão que nós jogamos no nosso espírito vai estar ali presente. Uma hora ela vai ter que sair, ela vai ter que se escoar dali. Qualquer um de nós está sujeito a isso. A gente não sabe. E geralmente ela é escoada quando nós temos condições de suportá-la. Quando a gente não se revolte com o que vai nos acontecer. E aquilo ali sirva de lição e não um motivo para que se perpetue mais e mais problemas, que gere mais e mais problemas. Então, quando o Cristo, na sua simplicidade, nos deu o mecanismo para nós não nos adoentarmos, nem fisicamente, nem moralmente, né? Nem espiritualmente, cabe a nós que realmente compreenda isso e viva o Evangelho para o nosso próprio bem. Porque todo desvio vai gerar consequência. Se você tem uma conduta não muito digna e você usa isso e ainda para usurpar, para ferir, para se aproveitar de outros, imagina a impressão que vai ser colocada na sua própria consciência. Que peso que isso vai gerar.
que desregramento que vai acontecer. Vai desregular tudo. Então, as condutas do ser humano nessa área são as que geram maiores problemas no campo da união com outras pessoas. Tanto na parte física, gera problemas, quanto principalmente no que você pode prejudicar a reencarnação de uma, duas ou várias pessoas, uma família, pelas condutas desregradas. Você tentar se aproveitar, mas não medir as consequências do seu ato. Tudo que você desregula, tudo que você tira do lugar, você tem que colocar de volta. Mas e quando um grande número de pessoas? Pensa numa família. Vamos pegar uma família bem alicerçada, tá? Pai, mãe, 3 filhos, 5 pessoas. E você começa a assediar a mãe, a mulher. Assediar, até que ela não estava vivendo tão bem, tinha umas fusguinhas aqui com o marido, né? E você consegue desviá-la do caminho. Você está gerando problemas com os 3 filhos, problema com o marido, problema com ela. Olha que problemão. Às vezes apenas porque só por uma vontade, só por uma atração. Olha como você muda o universo de pessoas e o seu universo. E às vezes o universo de quem convive com você. Olha que emaranhado que isso se torna. Porque tudo está tudo ligado, né? Família, ligada. Aliás, família não, todos nós. Todos nós estamos. Pois é. Então, com relação às ligações dessa ordem, está na hora de nós já amadurecermos. Sei, começo da vida, 18 anos, 20 anos, aquela explosão de inconsequências. Às vezes, aquelas inconsequências de lá se arrastam para o resto da vida. É o tal, falando uma piadinha agora, é tal daqueles jovens que vão fazer faculdade e com 1 ano de faculdade voltam com o diploma. Entendeu? Pois é. Esse diploma vão levar para o resto da vida. Muda-se. Foi planejado? Não. Mudou aqui a vida da criança que está vindo sem planejamento nenhum, sem base nenhuma, sem preparação nenhuma. Da mãe, que virou mãe por irresponsabilidade, vai ter que amadurecer na marra, antes do tempo, perder seus sonhos. Por quê? Porque não soube filtrar uma condição biológica. É forte? Todos nós sabemos que é. Mas e aí? E a responsabilidade? E outra coisa, todo mundo erra nessa área? Não. Mas provavelmente já errou. Tem uma cena muito forte, nem sei se podia falar isso aqui, mas vou falar. Do filme Alexandre, o Alexandre o Grande. Alguém já assistiu? Não? Você sabe quem foi Alexandre, né? Tem uma cena no filme, logo no comecinho, que estão numa festa assim. Não vou falar, não é muito forte. Desnecessário. Mas às vezes a sociedade ela tem os seus alicerces já deturpados moralmente. Então o que as pessoas acham normal não é normal.
Tipo exemplo assim, Sodoma e Gomorra, né? Tem aqueles exemplos bíblicos, né? As cidades se perderam por quê? Por causa da perversão, não foi? Mas nos dias atuais, não tem uma Sodoma e Gomorra vivendo por aqui, não? Tem. O que mudou? Não mudou nada. Mas tudo tem consequência. Tudo tem consequência. E quando você está lidando com uma força fortíssima como essa, imagina a consequência que vem. É muito grande. Ah, mas quer dizer que você é contra vamos dizer assim, a prática sexual? De forma alguma. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todas as ações, elas têm sua responsabilidade. Responsabilidade com você, com os atos, com as consequências dos seus atos e com a consequência que vai ser exercida no outro. Tudo tem consequência. Mas isso é interessante porque imagina um mundo assim, ó. Para você ter filho, você não precisa de união sexual, não. Você aperta um botãozinho, já vem, você planeja lá, é como se fosse um iFood de filho, sabe? Eu quero assim. Você aperta o botãozinho e já chega. Você não precisa fazer nada. Eu ia falar um exemplo aqui que eu esqueci. Então você não tem que lidar com essa força, tá? Lembra? Você não tem que lidar com forças sexuais. Não existem forças sexuais, ok? Tudo é ali no botãozinho. Para você se alimentar, você não precisa comer nada. Você não precisa ir no supermercado, comprar, cozinhar, nem pedir no iFood. Basta você sair no sol 5 minutos por dia e todas as energias que o seu organismo precisa já vão estar ali impregnadas em aquela energia. Ok? Então, eu não preciso. Meu organismo é totalmente autolimpante. Eu não preciso tomar banho, porque minhas células, elas já fazem por si só, automaticamente, toda a limpeza orgânica e ela dissipa tudo que é indesejado. Não tem que fazer absolutamente nada. Então, eu não tenho que plantar, eu não tenho que nenhuma força que me atraia a outras pessoas, eu não preciso fazer esforço nenhum. Nesse mundo hipotético, eu não preciso trabalhar. Por quê? Tudo que eu preciso eu tenho. Tudo eu posso programar pelo meu pensamento. Por exemplo, eu quero uma casa assim, assim, assado. Eu mentalizo a casa, ela se materializa. Beleza. Então eu não tenho forças sexuais que me atrapalham, eu não tenho nenhum movimento biológico que possa consumir meu tempo, eu não preciso aprender nada, porque eu já nasci sabendo, okay? já sei de tudo que eu preciso. Eu não preciso me movimentar para ter um lugar para viver, porque tudo que eu preciso, eu mentalizo e aparece. A pergunta é a seguinte: nesse mundo ideal e perfeito, né, que eu acabei de planejar, como que vai se dar a evolução nossa? Não tem como. Não tem como. Não tem como, porque eu já estou no mundo perfeito. Por que eu vou querer? Eu vou me movimentar para quê? Por isso é que a gente reencarna com as adversidades, com os obstáculos e o pior,
ou melhor, quanto mais obstáculos tiver a nossa vida, maior será o nosso avanço. Quanto mais dificuldades enfrentarmos, mais o nosso espírito se aprimorará. E a gente quer o quê? Estacionar. Ou vivenciar somente aquilo que nos dá satisfação e prazer temporário, momentâneo. Mas a vida nos empurra, ela nos incita para o caminho. Um caminho que a gente realmente tenha condições de polir todas as nossas arestas. E mesmo que a gente dê uma mancadinha aqui, ela vai nos retornar para o caminho. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faz isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Todas as nossas ações vão ser realizadas às vezes com lágrimas e com toda certeza com muito suor. E a vitória sobre essas ações, sobre esse planejamento, só se consolidará quando nós aplicarmos em todas as nossas ações a boa intenção, sem desviar para caminhos tortuosos e sempre preocupado com aqueles que caminham conosco na jornada. Porque assim como nós manquejamos nessa caminhada, tem outros tantos também que manquejam, mas precisam de um caminho mais aplanado, para que a sua missão, a sua tarefa não seja tão árdua, tão difícil e não seja tão fácil se desviar do caminho. Olha que nós falamos de coisas morais aqui meio pesadas hoje, né? Meio intensas. Mas a nossa vida é assim. A gente tem que ser um pouco realista também. Às vezes a gente fala só aquele mundo maravilhoso, o reino dos céus, o mundo perfeito, caridade, né? Mas a gente tem que entrar em contato com as coisas da vida que nos atropelam. Não dá para ignorar certas coisas. E eu creio que os maiores enroscos que a gente tem na nossa atuação nesse plano físico é justamente no comportamento uns para com os outros nessas circunstâncias. Porque lidar com pessoas, amigos, familiares, às vezes é até simples. Às vezes não, depende mas na sua grande maioria é simples. Mas lidar com relacionamentos é altamente complexo. Quando nós não temos um alicerce moral bem definido, quando a gente não tem empatia para colocar no lugar do próximo e ver que mundo que ele vive, se eu me adequo a esse mundo. A maioria das pessoas que sofrem por aí fora é porque não faz essa análise. Olha a pessoa, é essa que eu quero, mas não analisa todo o universo. E aí se complicam realmente. Mas por quê? Porque foram imprudentes na hora da escolha. Tem outros que ficam obcecados. Eu estou lendo um livro que eu peguei na biblioteca, acho que eu até falei semana passada, retrasada, sobre esse livro, de uma pessoa que casou-se. A mulher é uma pervertida. Ela é terrível. E ele é apaixonadíssimo. E ele acha ela maravilhosa, mesmo ela tratando ele mal,
traindo, e de tudo quanto é jeito, forma, e ele idolatrando. Então veja como existe ainda muita doença, né, nessa área do sentimento. Pessoas que não amadureceram para a realidade da vida, o que é um relacionamento, o que é estar a dois, o que é constituir família, o que é viver em família, viver em comunhão, viver uma vida plena, não uma vida fantasiosa. Talvez esse seja um dos maiores obstáculos dos dias atuais. Eu acho que isso sempre aconteceu na história da humanidade, mas nos dias atuais eu acho que é um grande obstáculo, porque com essa liberdade as pessoas se relacionam com outras que não tem nada a ver, e quando desse relacionamento gera-se circunstâncias das mais difíceis de conviver. Isso quando convivem, né? Porque a maioria das vezes as pessoas pulam de uma para outra assim, como se fosse trocar de roupa. Mas tudo tem seu peso. Tudo Esse negócio tem de consequência. relacionamento, eu lembro sempre da pandemia. Depois que passou, houve uma estatística da quantidade de casais que se separaram com uma mãe fora de casa. Que relacionamento é esse? Você estava bom e estava fora, né? Mas aí precisou ficar ali, mulher, marido, filho. Aí houve aquela divergência e houve Os muita filhos demais, separação. mas com filhos. E com filhos também. Com filhos também. Porque normalmente ficava na escola. E aí ficaram a criança o dia inteiro. Foi uma estatística que fizeram. A quantidade de casais que se separaram. Tem coisa melhor do que você conviver com pessoas que você ama? Tem coisa melhor? Eu adoro a minha casa. E todo mundo fica bem. Pois é, então não é o amor das pessoas que está doente? Quando você substitui o amor por modismo, por prazer? Então, eu acho que o erro está no sentimento. O sentimento que é incutido nos relacionamentos, seja de pai para filho, seja de marido e mulher, seja de E tem uma palavrinha-chave aí também. Respeito. Sim. Quando acaba o respeito, Valdemir, tchau. Ele não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não é? O respeito, eu acho que é uma base muito grande dentro de uma casa, de uma família. Não é? Pois é. E é tão triste, né? Quando uma família desmorona. Tão triste saber disso. A gente quer ver todo mundo bem, né? Todo mundo harmonizado, feliz. Às vezes, dentro do lar é um verdadeiro inferno. Por quê? Por mil fatores, mas eu acho que o preponderante é que o sentimento não está suficientemente amadurecido, está muito assim, superficial. Não aguenta o baque, não aguenta as adversidades. Quando o amor é pouco, quando a ligação, ela é frágil, ela se desmorona mesmo. Bom, nós vamos filosofar sobre isso o resto da noite aqui, não vamos chegar num consenso, porque cada família, cada ser, cada pessoa é de um jeito, tem seu pensamento, mas o importante que eu acho, só para arrematar a matéria de hoje, é que ainda o domínio de tudo está nas nossas mãos. A gente pode criar um mundo melhor, perfeito, para nós, a partir das nossas boas escolhas. Então, ler, aprender e vivenciar o Evangelho sempre foi e sempre será
aquele manancial que vai nos dar sustentação. Fora disso, a gente vai ser um bando de animais civilizados, vivendo de instintos e sofrendo as consequências dos atos equivocados que praticamos. Já não está mais no tempo da gente viver esse tipo de erro. É hora de amadurecer no comportamento, é hora de amadurecer nos sentimentos. Que a gente pense nisso, para que a gente possa passar essa mensagem também para os outros e que a gente possa errar o menos possível, né, nesses quesitos. Que a gente saiba vivenciar esse sentimento puro, que todos somos constituídos para que verdadeiramente a gente possa ser no futuro, ou ainda nessa vida, felizes. Que Deus nos abençoe, nos ilumine